Prontinho, agora sim, com mais foco, mais atenção. Depois você me conta se está funcionando para você, viu? Ao longo das aulas, conforme a gente for utilizando as nossas técnicas, as nossas estratégias, você vai me dando feedback, tá? Eu gosto muito de saber. Você vai perceber ao longo das aulas, conforme você for fazendo isso, você vai ver que vai te ajudar bastante a se concentrar melhor. Às vezes você está no finalzinho de uma hora de estudo, mais ou menos, ou então de assistir uma aula. E aí você já vai ficando mais distraído, começa a pensar outra coisa. Você tem que, às vezes, voltar um pedaço da aula porque perdeu alguma coisa. E aí, quando você dá essa parada, você recupera aquela concentração inicial. E agora, a gente vai falar sobre as excludentes de ilicitude. Como eu disse a você, 4 delas são excludentes legais, o que significa que elas estão no Código Penal, elas estão no artigo 23, e uma delas, que é o consentimento do ofendido, é uma causa supralegal. Por que supralegal? Porque a gente não tem previsão na lei. Quais são as excludentes de ilicitude mais cobradas na nossa prova? A legítima defesa e o estado de necessidade. Então, agora vamos a eles. Vou colocar aqui no nosso slide. Vamos lá. Como eu disse a você antes do nosso intervalo, a tipicidade ela é indiciária da ilicitude. O que significa que quando você verifica que o fato é típico, provavelmente ele vai ser ilícito também. E aí eu disse, então, que nós não vamos estudar a ilicitude pelo conceito dela, já que ela é a regra. A gente vai estudar, na verdade, pelas causas excludentes de ilicitude. O artigo 25, ele trata da legítima defesa. Por que eu vou começar pela legítima defesa? Porque é que mais cai. Eu quero estudar com você dentro de uma ordem de importância para a nossa prova. Bom, o que é a legítima defesa? A legítima defesa, turma, é um direito de reagir. É um direito de reação quando uma pessoa ela sofre uma agressão que é injusta. Portanto, se é uma agressão injusta, entenda o seguinte, essa agressão ela precisa ser humana. Já tivemos algumas questões na nossa prova, já caiu na prova isso, questão relacionada a animal. Se a pessoa reage ao ataque de um animal, isso vai ser estado de necessidade ou isso vai ser legítima defesa? E essa questão, ela caiu recentemente na prova da OAB e muita gente errou. Então, vamos lá. Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Eu não quero que você vá para a prova assim, se cair reação ao ataque de um animal é excludente tal. Eu quero que você entenda. Para ser legítima defesa, o que você precisa visualizar? Que existe uma agressão humana, por isso que a gente pode fazer o conceito de ser injusto ou não ser injusta, porque ela é humana, e ela está acontecendo, ou ela está imediatamente para acontecer. Portanto, em regra, se a pessoa está se defendendo do ataque de um animal, e é só isso, é o ataque de um animal, ponto. Não pode ser legítima defesa, percebe? Porque a gente não tem o quê? Uma agressão humana. Só que quando isso caiu na nossa prova, que eu não lembro exatamente qual exame foi, mas foi recente, a questão era um pouco diferente. A questão dizia que a pessoa ela ia se defender, ela estava se defendendo, na verdade, do ataque de um animal, só que esse animal ele tinha sido usado como arma por alguém. A pessoa ficou estimulando o animal a agredir aquela pessoa e a pessoa reagiu. Então, na verdade, quando ela reagiu a uma agressão injusta de uma pessoa, de alguém que estava utilizando aquele animal como uma arma. Por isso que, nesse caso, a resposta correta era legítima defesa. Portanto, volta comigo para cá. Para ter legítima defesa, você tem que visualizar alguém reagindo, porque legítima defesa é um direito de reação. A pessoa está reagindo a uma agressão humana, e essa agressão ela é injusta. Essa agressão ela está acontecendo ou está imediatamente para acontecer. E quem usa da legítima defesa tem que usar moderadamente dos meios necessários. Portanto, vamos lá, vamos entender. Não cabe legítima defesa diante de uma agressão passada ou de uma agressão futura. Não cabe. Então, vamos riscar aqui. A pessoa chegou em casa e aí encontrou a filha chorando e a filha contou que foi estuprada. Aí o que essa pessoa fez? Foi atrás do estuprador imediatamente e matou o estuprador.
Isso é legítima defesa? Não. Isso pode até ser um homicídio privilegiado, depois a gente vai estudar isso. Mas não é legítima defesa porque essa agressão já aconteceu. Essa agressão ela não está acontecendo, nem está imediatamente para acontecer. Então, a gente não pode ter legítima defesa. Outro exemplo. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, Cristiane, eu vou lá em casa pegar uma arma e vou voltar para te matar, fica de olho. E aí eu puxo uma arma e mato a pessoa. Isso é legítima defesa? Não. Por quê? Porque essa agressão é futura. A pessoa está dizendo para mim, eu vou em casa pegar uma arma. Ah, isso não é agressão iminente? Não. Porque a agressão iminente é aquela que está imediatamente para acontecer. A pessoa está puxando a arma, a pessoa está vindo armada na minha direção, isso é iminente, está imediatamente para acontecer. E só quando a agressão ela é atual ou iminente, é que ela vai possibilitar que a outra pessoa atue em legítima defesa. Agora, cuidado pelo seguinte, o que significa a agressão ela ser injusta? Significa que quem está agredindo não está amparada por uma excludente de licitude. Como assim? Vamos imaginar que o Carlos comece a agredir o Mário. Aí, o que o Mário faz? O Mário se defende. O Mário, portanto, está em legítima defesa. Cris, o Carlos vai poder se defender, então, dessa agressão do Mário, lesionando mais ele? Não. Porque, a partir do momento que o Mário está em legítima defesa, essa agressão do Mário ao se defender do Carlos é uma agressão justa. É amparada por uma causa de justificação. Causa de justificação, se isso cair na sua prova, é sinônimo de causa excludente de ilicitude. Anota isso aí no seu caderno, que eu acho que isso não tem no nosso material. Causa de justificação é sinônimo de causa excludente de ilicitude. Portanto, quando o Mário está se defendendo do Carlos, ele está amparado por uma causa de justificação. Se ele está amparado por uma causa de justificação, a agressão dele não é o quê? Injusta. Então, a gente não pode ter legítima defesa, de legítima defesa, de legítima defesa, a não ser que haja um excesso, aí tudo bem. Porque a partir do momento que quando a pessoa vai se defender, ela pratica um excesso, aí essa agressão dela é injusta. Portanto, a gente não tem legítima defesa de legítima defesa. Essa é a regra. Mas a gente tem legítima defesa do excesso na legítima defesa de outra. Se eu vou agredir você, quando você reage, a sua agressão ela é justa. Você está amparado por uma causa de justificação. Então, eu não posso te agredir de volta e dizer que é legítima defesa. Mas se eu vou te agredir e você excede, você vai além do necessário para fazer cessar a minha agressão em relação a você, aí passa a existir um excesso. E sobre esse excesso, que é injusto, eu posso reagir. Portanto, concluindo, regra, não há legítima defesa de legítima defesa, mas pode haver legítima defesa sobre o excesso da legítima defesa de outro. Com um exemplo dá para entender melhor, não dá? Volta comigo para cá. Bom, prosseguindo aqui na nossa análise, afinal de contas, o que é meio, necessário e moderado? É aquilo que é suficiente para fazer cessar a agressão. Cessou a agressão? Pronto. Acabou. Não tem mais possibilidade de agir em legítima defesa. Conseguiu compreender? Foi? Aqui eu trouxe a alteração da 13.964, que ficou conhecida como pacote anticrime. Essa lei ela entrou em vigor em janeiro de 2020 e ela passa a dar a seguinte redação ao artigo 25, no seu parágrafo único, na verdade, né? Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha, gente, se a gente parar para pensar, é desnecessário esse parágrafo único, porque olha só, observados os requisitos previstos no caput deste artigo. Bom, a partir do momento que a gente tem os requisitos previstos no caput deste artigo, a legítima defesa, ela vale para aquele agente que está atuando na defesa de alguém que está sendo refém de um crime ou não. Se os requisitos estão presentes, tanto faz a situação. Porque a legítima defesa não necessariamente ela é própria.
A legítima defesa, ela pode ser própria ou pode ser de terceiro. Eu posso estar me defendendo, mas eu posso estar defendendo você. Eu posso estar defendendo uma terceira pessoa. Portanto, claro, você tem que saber, porque foi incluído pela 13.964, mas, sinceramente, isso aqui acabou chovendo no molhado, né? Porque, se está presente o requisito, a gente já vai aplicar mesmo. Quanto ao estado de necessidade, eu sempre gosto, isso não é só aqui na parte geral, não. Na parte especial, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu gosto sempre de fazer uma análise comparativa. Eu acho que se eu ficar simplesmente falando de teoria, 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 encerra um assunto, começa outro, você não vai conseguir perceber exatamente como você pode aplicar e você não vai conseguir diferenciar bem os institutos. Portanto, eu quero comparar com você para que você consiga diferenciar na hora da prova, tá bom? Então, a gente viu que legítima defesa é um direito de reagir à agressão de outra pessoa que é injusta, que está acontecendo ou que está imediatamente para acontecer. Se for agressão passada, que já aconteceu, a gente não vai usar a legítima defesa. Se for uma agressão futura, a gente também não vai usar a legítima defesa. E o estado de necessidade? Enquanto na legítima defesa a gente tem a agressão de alguém, no estado de necessidade a gente não precisa ter a conduta de uma pessoa. No estado de necessidade, basta que exista um perigo para o bem jurídico. Esse perigo até pode ser proveniente da conduta de alguém. Se não for uma agressão, perfeito. Mas pode ser uma força da natureza, pode ser um incêndio, pode ser uma enchente, pode ser o ataque de um animal, se esse animal não está sendo usado como arma por uma pessoa. Porque se está sendo usado como arma, a gente tem a agressão injusta, foi a questão que caiu. E aí a gente tem legítima defesa. Volta para cá. Portanto, no estado de necessidade, nós temos um perigo atual, viu? Aqui, diferente do artigo 25, o artigo 24, ele não fala em atual ou iminente. Portanto, para o Código Penal, para que haja estado de necessidade, o perigo tem que estar acontecendo naquele momento. Esse perigo, ele é inevitável, ou seja, não tem outra forma de evitar, e ele é involuntário, que significa que a pessoa não produziu o perigo por sua vontade. Eu não posso tacar fogo num cinema e sair pisoteando os outros para fugir do cinema e dizer que é porque está pegando fogo. Por quê? Porque fui eu que taquei fogo no cinema. Fui eu que produzi o perigo. E o artigo 24, ele é muito claro em relação a isso. Aquela pessoa que produziu o perigo, ela não pode alegar estado de necessidade, porque um dos requisitos para o estado de necessidade é não ter produzido o perigo por sua vontade, tá? Lembra do que eu falei para você? O ideal é que você vá olhando os artigos. Eu só não vou ficar fazendo leitura de todos os artigos que eu comentar. Às vezes, eventualmente, até eu vou pegar um ou outro para olhar com você, porque senão a nossa aula fica muito cansativa. E se ela fica muito cansativa, ela deixa de ser interessante para você, deixa de ser proveitosa, você não rende, daqui a pouco você está pensando em outra coisa. Mas não é por isso que o artigo deixa de ser importante. Vale a pena você fazer a leitura, porque às vezes é um detalhezinho que está no artigo que complementa aquele raciocínio que você precisa para a prova. Ou então é uma palavrinha que você lê que de repente ajuda você a entender o exemplo que eu estou te dando. E o artigo 24, ele deixa todos os requisitos muito claros. Eu vou te dar um exemplo, se você for mais sinestésico como eu, você vai entender muito melhor. Então, vamos lá. Vamos imaginar que uma pessoa esteja em um cinema. Aí o cinema começa a pegar fogo. Vem um funcionário do cinema e mostra para essa pessoa que está sentada no cinema pegando fogo, onde é que é a porta mais próxima. Aí ela fala, eu não vou sair por aí, porque é cheio de paralelepípedo, meu salto vai ficar grudado entre os paralelepípedos, eu vou sair pela porta que eu entrei. Aí ela sai, pisoteia 2 pessoas para conseguir sair pela porta que ela entrou. Nesse caso, será que dá para alegar estado de necessidade? Não, não. Pelo seguinte, quando a gente olha para os requisitos do artigo 24, a gente percebe que a pessoa ela só pode ter excludente de um crime pelo estado de necessidade se não existia outra forma, a não ser aquela lesiva, aquela do cometimento do fato típico, não existia outra maneira para evitar o perigo para ela. Nesse exemplo, existia. Ela não iria lesionar ninguém, pisotear ninguém, se ela tivesse saído pela porta que indicaram a ela. Mas ela quis escolher uma outra forma. Outro exemplo, vamos imaginar que a pessoa está no portão da casa, o portão de ferro, a pessoa está com o portão aberto, aí vem um animal atacá-la, mas ainda está atravessando a rua. Ela pode fazer o quê? Entrar e fechar o portão. Se ela praticar alguma conduta contra o animal, vai ser estado de necessidade? Não.
porque ela tinha outra forma de evitar o perigo. Portanto, o perigo ele tem que ser atual, ele está acontecendo. Ele tem que ser inevitável. Não havia outra forma de evitar o perigo, era só aquela. Tive que fazer aquilo, senão o bem jurídico iria perecer. E eu não posso ter sido o provocador daquele perigo. Eu não posso ter sido produtor daquele perigo. Eu não posso ter produzido o perigo pela minha vontade. Agora, o que é esse perigo? Pode ser qualquer coisa. Pode ser a conduta de alguém, como alguém tacou fogo no cinema. Pode ser uma força da natureza, como eu te falei. Pode ser uma situação de enchente. Pode ser uma situação de incêndio. Pode ser o ataque de um animal. Basta que realmente haja perigo. E aí, no estado de necessidade, o que a pessoa que atua nele ela faz? Ela está salvando um perigo. Ela está salvando um perigo ou que tem um valor elevado, que vale mais do que aquele perigo que ela vai sacrificar, ou então ela está salvando um bem jurídico que tem o mesmo valor. No estado de necessidade, a pessoa preserva, portanto, ela salva o bem jurídico de maior ou o bem jurídico de igual valor. Conseguiu perceber? Então, ela sacrifica patrimônio para salvar vida, ou ela sacrifica vida para salvar vida. O que ela não pode, por exemplo, é sacrificar vida para salvar patrimônio. Porque aí ela estaria sacrificando o bem jurídico de maior valor. Volta comigo aqui para a nossa telinha. Aqui a gente tem uma diferença. Eu não acredito que vá cair essa nomenclatura na sua prova, mas só para a gente pecar pelo excesso, tá? Se por um acaso você se deparar com essas nomenclaturas, no estado de necessidade, não necessariamente eu vou voltar a minha conduta em relação, por exemplo, a alguém que eventualmente produziu o perigo. Imagina, alguém tacou fogo no cinema. Na hora de fugir do cinema, pode ser que eu vá pisotear outras pessoas que estão tentando fugir assim como eu. Mas pode ser que eu acabe pisoteando quem provocou o perigo. E essa é a diferença na classificação de estado de necessidade agressivo para estado de necessidade defensivo. Quando eu volto a minha conduta para uma pessoa inocente, eu chamo esse estado de necessidade de agressivo. Quando eu volto a minha conduta para aquele que provocou o perigo, eu chamo o meu estado de necessidade de defensivo. Mas eu não quero que você confunda com a legítima defesa. Se você visualiza uma conduta humana, você vai analisar o seguinte: essa conduta humana significou uma agressão contra mim? Uma coisa é uma pessoa tacar fogo no cinema e eu estou fugindo. Outra coisa é a pessoa tentar tacar fogo em mim para tentar me matar e eu praticar alguma conduta contra ela. Matá-la, agredi-la, porque aí eu estou reagindo à agressão dela, percebeu? Agora, se ela está simplesmente tacando fogo no cinema e eu, como qualquer outra pessoa ali, estou fugindo daquele local, eu não estou reagindo, me defendendo, defendendo uma terceira pessoa de uma agressão injusta, aí eu não posso falar em legítima defesa. Nesse caso, eu estou diante do estado de necessidade. Percebeu? É fácil de você distinguir, é fácil. Continuando aqui, outra coisa que o artigo 24 deixa muito claro para a gente é a impossibilidade da pessoa que tem o dever legal de agir alegar o estado de necessidade. Imagine que você tenha o tal cinema pegando fogo. Aí tem um bombeiro parado na porta. Visualizou? Aí o bombeiro não quer entrar. Por que ele não quer entrar? Porque está pegando fogo. Mas ele tem o dever legal de agir para evitar aquele resultado. Então, ele não pode alegar estado de necessidade. A gente não está dizendo com isso que, caso seja impossível, não exista nenhuma possibilidade. A pessoa está no 30º andar de um prédio, a escada mais giros não chega, se entrar a escadaria, elevador, está tudo pegando fogo, não tem como, se avançar vai morrer. É diferente a situação, não é isso que o Código Penal quer dizer para a gente. Perfeito? Agora vamos lá. Existem duas outras excludentes que o nosso Código Penal ele não chega nem a conceituar e que caem bem menos na nossa prova, que são o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Isso aqui até mesmo pelo nome das excludentes, fica fácil da gente entender. Imagine você, um oficial de justiça que munido de um mandado de busca e apreensão, sem qualquer ilegalidade, ele entra no domicílio de alguém para cumprir aquele mandado de busca e apreensão. Ele está cumprindo o dever legal dele? Sim. Ele está fazendo isso de maneira estrita? Sim. Tem algum excesso aí? Não.
Então, ele está amparado, quando ele viola aquele domicílio, por qual causa excludente? Pelo estrito cumprimento do dever legal. Bom, imagina agora um outro exemplo, para a gente falar do exercício regular do direito. Pessoas que lutam, eventualmente, acabam se lesionando. Praticam, se você pensar no fato típico, em uma lesão corporal. Mas elas cometem crime de lesão corporal? Se elas estiverem dentro da regra daquele esporte, não. Por quê? Porque aquele esporte é um direito? É. Ela está exercendo aquele direito? Sim. E se ela está observando a regra do esporte, ela não pode exceder. Ah, ela deu um golpe que não é permitido. Aí não. Porque aí ela não está mais no exercício regular do direito. O exercício do direito, ele precisa ser regular. Portanto, se você entende até mesmo a nomenclatura dessas excludentes, você acerta qualquer exemplo que possa cair na sua prova. Combinado? E o tal do consentimento do ofendido? Eu acho que com aquele exemplo que eu dei para você, que caiu na primeira fase do 31º exame, você compreendeu como chegar até o consentimento do ofendido e você lembrou que você só chega no segundo degrau da sua escada se você já passou pelo primeiro. Portanto, naquelas situações em que, eventualmente, o consentimento ele foi excluir a própria tipicidade, já foi. O fato já é atípico, você não tem que falar em excludente de ilicitude. Agora, se você ultrapassou, se o fato já é típico, aí você vai analisar o seguinte. Se nós tivermos o consentimento da vítima e nós tivermos uma situação de bem que seja disponível, um exemplo disso é o patrimônio. O patrimônio é um bem disponível, a vida não é. Portanto, se você tiver um bem disponível, se tiver capacidade para consentir, e se, o que é até algo óbvio, o consentimento ele for anterior, ou seja, antes da conduta ser praticada, a gente vai poder alegar isso mesmo sem estar no artigo 23. Não é uma causa legal porque não está na lei, mas é um conceito doutrinário, jurisprudencial. Aí teve uma questão que caiu na primeira fase, já tem até muitos anos, que falava o seguinte: o namorado, ele chegou na casa da namorada, aí tinha vários porta-retratos com foto do ex-namorado. Gente, claro que ele não gostou. Aí ele começou a reclamar com ela, falou que estava com vontade de quebrar aqueles porta-retratos. Aí ela falou assim, pode quebrar, eu não ligo. E os porta-retratos eram dela. E ela era uma pessoa maior. Portanto, a gente tinha um bem disponível, que era o patrimônio. Capacidade dela para consentir. E antes dele quebrar, ela deixou. Ele vai responder por crime de dano? Não. O fato é atípico? Não. O fato é típico. A gente teve a conduta que deu causa a um resultado previsto na lei. A gente tem crime de dano, dano doloso. Culposo a gente não tem, não existe, mas doloso existe. Só que, apesar disso, a gente não teve a escadinha do crime. A gente não subiu os 3 degraus. A gente só pode dizer que existe crime depois que a gente sobe os 3 degraus. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Paramos no segundo. Não tem ilicitude. Porque, nesse caso, todos os requisitos do consentimento do ofendido estão preenchidos. E aí, por via de consequência, o que vai acontecer? Esse namorado não cometeu crime de dano. E o que você marcaria na questão? Que houve consentimento do ofendido como causa excludente de ilicitude. Deu para entender? Acho que ficou bem claro. Sempre através de exemplo fica mais claro. Portanto, bem disponível, capacidade para consentir, e o consentimento tem que ser antes da conduta. Por que eu acho isso um tanto quanto óbvio? Porque eu nunca vi consentimento ser depois. Imagina o seguinte, eu tenho uma caneta de alto valor, aí a pessoa arranca a caneta de mim, quebra a caneta toda. Aí eu digo assim, também eu não queria mais essa caneta, não tem problema. Eu consenti? Claro que eu não consenti. Por que eu não consenti? Porque a pessoa já fez, já foi, ela já quebrou a caneta. Eu posso ter perdoado. Para ser consentimento, eu preciso deixar antes. Ela precisa falar assim para mim, quero quebrar essa sua caneta, eu vou quebrar essa sua caneta. E aí eu falo, quebra, não quero mais, não gosto dela, pode quebrar, já comprei outra. Aí sim.
Portanto, a gente necessariamente tem que ter o preenchimento, volta para cá, dos 3 requisitos, eles são cumulativos para que o consentimento do ofendido funcione como excludente de ilicitude. Mas sem você esquecer, tá? Isso é muito importante, que há casos, e eu te dei o exemplo que caiu na primeira fase do 31º exame, há casos em que o consentimento do ofendido funcionará como causa excludente da própria tipicidade. E aí, nesses casos, como no caso da pessoa que de maneira consentida, portanto, consentimento, pratica ato libidinoso com alguém de 15, 16, 17, a não ser que haja uma situação de prostituição, aí é diferente. Se uma pessoa ela pratica ato libidinoso com alguém dessa idade que está se prostituindo, é diferente porque a gente tem previsão típica. Está lá no artigo 218b do Código Penal. O 218b, ele pune a conduta, inclusive, daquele que é o cliente, aquele que contrata alguém que se prostitui nessa idade. Mas, se for um relacionamento em que não existe prostituição e que também não existe violência nem grave ameaça para ser crime do 213 e que a vítima também não é vulnerável, então também não é 217A, a gente não tem previsão típica. E quando a gente não tem previsão típica, o fato ele é o quê? Atípico. Portanto, eu só passo, lembre-se sempre disso, lembra daquela escada da piscina, né? Se imagina na piscina, você não pula para o 3º degrau, você não pula para o 2º degrau, você sobe um degrau de cada vez. Portanto, primeiro tipicidade, eu analiso tudo. Eu verifico se a conduta deu causa, nexo causal, a um resultado que está previsto na lei e eu ainda analiso se a ofensa foi relevante ao bem jurídico. Porque pode ser que o fato seja atípico, porque dá para a gente aplicar naquela situação o princípio da insignificância. Pode ser que o fato seja materialmente atípico. Se eu já visualizei que o fato é típico mesmo, formalmente típico, materialmente típico, aí eu vou para o 2º degrau da minha escada. O que eu faço nesse 2º degrau? E esse tem que ser o seu raciocínio na hora da prova, porque assim, eu acho que é tão certo quanto 2 e 2 são 4, que vem alguma questão de conceito de crime. Essa é a estrutura base do nosso direito penal. E aí você tem que dominar. Portanto, se você analisou primeiro degrau, ok, é típico, eu passo para o 2º, visualizo se tem alguma causa excludente de ilicitude. Procuro na questão, procuro na pergunta. Pensa numa coisa que eu vou te dizer agora na hora da prova. A resposta da pergunta, no fundo, está ali na pergunta. Você só tem que ler nas entrelinhas, você tem que prestar atenção, você tem que ler com detalhes, com compreensão que você vai encontrar. Então, você visualiza, tem o estado de necessidade? Essa questão está me narrando um perigo que está acontecendo ao bem jurídico? É involuntário, é inevitável? Ou então, tenho legítima defesa? Existiu aqui uma agressão injusta? Seja a pessoa ou um terceiro? E quem estava reagindo se utilizou moderadamente do meio necessário? Ou então, é um caso de estrito cumprimento do dever legal ou de exercício regular do direito? Olha aí as 4 do artigo 23. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal ou consentimento do ofendido, que não está no artigo, mas que é uma construção doutrinária, aplicação jurisprudencial, e a gente pode trabalhar normalmente na prova, até porque, como eu te falei do exemplo do porta-retrato, já caiu na nossa prova. Só depois que você subiu esses 2 degraus e que você analisou o seguinte, olha, o fato é típico e é ilícito também. Portanto, eu não posso alegar nenhuma ausência de tipicidade, eu nem posso marcar na prova que o fato é atípico, e também não posso dizer que tem uma excludente de ilicitude. Será que ainda tem alguma chance de não ter crime? Tem. Porque lembra do nosso quadrinho? O crime tem 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Às vezes, a gente não tem uma excludente de tipicidade, não tem uma excludente de ilicitude, mas tem uma excludente de culpabilidade. Portanto, a gente vai entrar justamente nesse 3º elemento. E nesse 3º elemento, nós temos o que integra a culpabilidade e nós temos aquilo que exclui
a culpabilidade? Não tem como a gente estudar pelo que integra a culpabilidade. Pelo seguinte, raciocina comigo, gente. Quem é imputável? A princípio, todo mundo. Quem é que tem potencial consciência de que matar é errado, estuprar é errado, roubar é errado? A princípio, todo mundo. De quem a gente pode exigir uma conduta diversa dessas que eu falei? A princípio, de todo mundo. Portanto, esses elementos da culpabilidade, no fundo, eles são a regra. O que a gente precisa na hora da prova verificar se tem ou não, e é mais fácil a gente trabalhar dessa maneira, é muito mais intuitivo. O que a gente precisa verificar se tem na questão é algo que exclua. Porque se a gente encontrar alguma excludente da culpabilidade, a gente vai excluir o crime. Porque se eu tenho algo que exclua tipicidade, não tem crime. Se eu tenho algo que exclua ilicitude, não tem crime. E se eu tenho algo que exclua culpabilidade, também não tem crime. Porque para existir o crime, a gente precisa desses 3 elementos, entende? Vamos analisar cada uma dessas excludentes, que são, volta comigo aqui para a tela, inimputabilidade, erro de proibição e inexigibilidade de conduta diversa no nosso próximo e último bloco. Daqui a pouco a gente volta.